Olá! Hoje vamos analisar uma situação que as fontes que consultamos descrevem como sendo excepcionalmente perigosa. Estamos a falar de um conflito geopolítico que parece estar mesmo à porta e que já está a ter consequências económicas profundas a enviar ondas de choque por todo o mundo. Ok, vamos a isto. Este aviso é muito sério. Vem de um veterano dos mercados, alguém com 40 anos de experiência. Quando uma pessoa assim diz que isto pode rivalizar com as piores crises que já viu, bom, isso prepara o terreno. Percebemos logo que não estamos a falar de uma crise qualquer. É um alerta de que algo de uma magnitude histórica pode mesmo estar a acontecer. Para percebermos o que está em jogo, primeiro temos que olhar para os protagonistas e para as suas estratégias, porque, segundo os analistas, isto não é uma guerra que se luta só com mísseis e tropas. É, talvez de forma ainda mais decisiva, uma guerra de informação, uma guerra de narrativas. E de acordo com a análise das nossas fontes, as táticas e as declarações públicas que temos visto, bem, não são nada aleatórias. Fazem parte de um guião muito bem definido, quase um manual de 4 passos. É uma estratégia de negociação que já foi usada em guerras comerciais e que agora, parece, está a ser aplicada diretamente na geopolítica global. E este quadro ilustra na perfeição o fosso entre as duas coisas. De um lado, temos a narrativa oficial, que fala de sucesso, de controlo. Do outro lado, temos os factos no terreno, aquilo que os analistas reportam e que pintam um cenário completamente diferente, de escalada e de um impasse que não parece ter fim à vista. O ponto crucial aqui é que cada jogador tem objetivos completamente diferentes. Enquanto uns lutam pela sobrevivência económica e pelo controle estratégico, outros veem aqui uma oportunidade de ouro para eliminar uma ameaça antiga. E depois há aqueles que, segundo os analistas, são os verdadeiros vencedores disto tudo: a China e a Rússia. Porquê? Porque enquanto o Ocidente está focado neste conflito, a Rússia vai consolidando o seu controle sobre recursos críticos, como o hélio, que é essencial para a indústria de microchips. E a China, por seu lado, vai garantindo acordos energéticos muito vantajosos. Esta mistura de interesses é explosiva. E agora vamos ver como é que toda esta instabilidade se manifesta na prática. Porque a tensão geopolítica não acontece num vácuo, pois não? Está a enviar ondas de choque diretas para o sistema financeiro global. E os mercados, esses, estão a soar todos os alarmes. O impacto mais óbvio, claro, é na energia. Os preços do petróleo dispararam para níveis que são uma ameaça real à estabilidade económica. Isto afeta tudo, desde o que pagamos para encher o depósito até ao preço da comida no supermercado. Mas o que é mesmo impressionante aqui não é só o preço em si, é a velocidade com que subiu. Março está a caminho de bater todos os recordes. É uma subida quase na vertical e os mercados, claro, têm imensa dificuldade em absorver um choque destes. E atenção, isto já não é só sobre energia. O mercado de obrigações, que é um dos principais termómetros da saúde económica, está a sinalizar um problema muito mais fundo: o risco de estagflação, ou seja, inflação alta ao mesmo tempo que temos um crescimento económico baixo. É literalmente o pior dos dois mundos. Todas as grandes crises financeiras tiveram um sinal de alerta precoce, uma espécie de canário na mina de carvão, e as nossas fontes apontam para o mercado das chamadas junk bonds como sendo o canário de hoje. E ele não está a piar baixinho, está a gritar um aviso que muitos já começaram a ouvir. Isto leva-nos ao que pode ser o ponto sem retorno, o momento em que as narrativas e as declarações deixam de importar, porque o dano que foi feito é físico, real e a longo prazo, diretamente na infraestrutura energética do mundo. Esta é a tal linha vermelha. É a diferença entre um pico de preços temporário, que pode ser gerido com diplomacia e narrativas, e uma crise de abastecimento a sério, que pode durar anos, com consequências, incomparavelmente mais graves. E para que fique bem claro, isto não são apenas alvos militares. São as artérias vitais da economia global e da estabilidade de uma região inteira. Cada um destes pontos é um ponto de estrangulamento que tem o poder de paralisar o sistema. E aqui está o ponto crucial. Um ataque a uma destas infraestruturas pode ser a peça de dominó que faz cair todas as outras. Pode escalar o conflito de uma forma exponencial e arrastar toda a região para uma guerra em larga escala. Então, no meio disto tudo, por que é que isto nos deve preocupar no nosso dia-a-dia? Porque, segundo as fontes, as consequências já estão a sair dos campos de batalha e dos ecrãs da bolsa e a entrar diretamente na nossa vida. Os analistas estão a usar uma metáfora muito poderosa e, sejamos honestos, alarmante. Estamos a assistir ao início de um Covid energético. E quando olhamos para as medidas que já estão a ser tomadas, a comparação começa a fazer sentido. Governos de todo o mundo estão a tomar medidas drásticas que nos colocam numa verdadeira economia de sobrevivência. E esta comparação torna a ameaça muito concreta. Mostra um futuro que, de repente, se parece com um passado recente, cheio de restrições e de escassez, mas desta vez o motor não é um vírus, é a simples falta de energia para manter o nosso mundo a funcionar. E esta é a pergunta fundamental que esta crise nos coloca. Força-nos a mudar a mentalidade, a passar de um mundo de abundância para um de sobrevivência.
E deixa-nos a pensar. O que é que veio a seguir? No mundo onde as regras do jogo que conhecíamos parecem estar a ser completamente reescritas, mesmo à nossa frente.